Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teófilo e no episódio de hoje do Podcast eu vou falar sobre os 3 passos fundamentais que você precisa dar para mudar a sua vida financeira. Eu vou fazer uma boa introdução para lhe ajudar a entender questões que são extremamente importantes e que as pessoas acabam desconsiderando no dia a dia. E na sequência, eu vou te falar sobre os 3 principais pontos que você tem que observar para mudar a sua vida financeira e começar a alcançar bons resultados. Tenha certeza que esses 3 passos irão te acompanhar para o resto da vida. Se você seguir essa orientação, eu aposto que você conseguirá ter sucesso em seus projetos financeiros, seja quitar as suas dívidas ou mesmo ter uma boa remuneração com os investimentos. É importante que você saiba que esses são os 3 passos que eu aplico diariamente em minha vida e que eu sugiro a todos os meus alunos e também a quem deseja alcançar a liberdade financeira. Então assista ao vídeo até o final que você irá entender o que eu quero passar para vocês, tá bom? Bem, se esse assunto é do seu interesse, então se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado sobre os novos episódios. E compartilhe o conteúdo com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então vamos lá. Todos nós já ouvimos a famosa frase "quem planta colhe". De fato, isso é uma grande verdade, pois essa máxima, ela muito se aplica ao que nós realizamos em nossas vidas. Tudo que é feito com amor, com dedicação e com carinho, volta em forma de resultados positivos. Assim como também acontece ao contrário. Aquele que não planta jamais irá colher algo bacana, algo interessante para a sua vida. Outra questão interessante se refere ao comportamento do ser humano. Da mesma forma que nós temos uma capacidade enorme de superação, na contramão dessa certeza, nós agimos quase que por teimosia, repetindo alguns erros e padrões. Nós temos a tendência de cairmos sempre no mesmo ciclo vicioso, ou seja, o ser humano tem uma tendência natural de se repetir, tanto para o bem quanto para o mal. O problema não está aí, mas no fato de que, na grande maioria das vezes, o processo de repetição recai normalmente sobre os aspectos negativos. Um exemplo claro do que eu estou falando são as estatísticas alarmantes que apontam para um número absurdo de pessoas que já se endividaram ou mesmo que já perderam dinheiro com investimentos ruins e ainda voltam a cometer os mesmos erros. Ou seja, são pessoas que voltam a se endividar ou mesmo voltam a perder dinheiro. Só para vocês terem uma ideia, recentemente uma pessoa, no caso uma mulher, me procurou interessada em fazer um dos meus cursos. Ela disse que estava cansada de perder dinheiro com falsas promessas de retorno financeiro. O último prejuízo que ela teve foi quando entregou R$ 5.000 a um parente que lhe prometeu uma rentabilidade de 10% ao mês com bitcoins. Enfim, eu não quero nem me aprofundar em relação a esse assunto, pois, como eu disse para ela e repito para vocês, eu acho lamentável uma pessoa passar por esse tipo de situação. No entanto, o assunto do vídeo é falar sobre a solução para o problema. Então, vamos seguir em frente. A questão é que se a falta de resultados financeiros fosse algo que causasse prejuízos apenas à própria pessoa, já seria por si só um grande problema. Porém, muitas vezes atinge a família e compromete também as relações. Sendo assim, o que faz com que você não tenha bons resultados com as suas finanças é a desorganização. E a desorganização está diretamente associada à falta de conhecimento. Como assim, Marcelo, falta de conhecimento? Muito simples, eu vou dar um exemplo bem simples e prático para vocês entenderem. Em geral, um jovem, quando bem orientado durante a sua adolescência, se torna um adulto que sabe organizar a sua própria vida financeira. Com isso, não contrai dívidas e aprende a realizar bons investimentos, justamente porque se torna um adulto seguro e preparado para lidar com as questões financeiras. Assim, esse comportamento ele acaba se tornando um hábito na vida da pessoa. O segredo está em você entender as suas limitações pessoais, compreender o seu perfil e seguir à risca o planejamento que você traçou para conquistar os seus objetivos. O conhecimento é a base para tudo na vida de uma pessoa. Mas por que será que isso acontece? Por que o desempenho das pessoas acaba deixando tanto a desejar? Por que será que as pessoas acabam se endividando tanto? Por que será que as pessoas não conseguem realizar bons investimentos? Seria falta de preparo?
Seria falta de conhecimento sobre as finanças? Talvez. Quem sabe a falta de motivação para colocar o planejamento financeiro em prática não seja o fator determinante para desempenhos tão ruins. A verdade dos fatos é que o pouco conhecimento das pessoas em relação ao assunto relacionado às finanças faz com que as pessoas não tenham resultados. Tudo está relacionado a uma questão de postura, uma questão de comportamento. Mas você só irá conseguir ter uma boa postura, um bom comportamento, se você tiver orientação. As pessoas crescem sem educação financeira nas escolas, sem qualquer tipo de orientação sobre como se deve lidar com o dinheiro. E onde será que está o problema? O problema quase sempre está bem diante dos nossos olhos e não vê-lo é a opção mais frequente. Afinal, é muito mais cômodo a gente pegar e ignorar os problemas quando eles existem, né? Nós sabemos a importância que existe em você reconhecer que tem um problema. Isso é um fato, isso é indiscutível. Se a pessoa não reconhece que ela tem um problema, ela jamais conseguirá resolvê-lo. Como também sabemos a importância do controle de gastos. Eu, inclusive, gravei um episódio, um vídeo falando especificamente sobre isso, sobre gastos e despesas pessoais. Outra questão extremamente importante é saber como você deseja que a sua vida esteja daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Se você não pensar no futuro, o tempo irá passar sem que você tenha feito absolutamente nada para construir a sua liberdade financeira. E a consequência dessa falta de iniciativa será depender da aposentadoria do governo, o que é lamentável, assim como terá que viver com o auxílio de um pequeno salário por mês. Viver a vida como se não houvesse amanhã é uma das piores coisas que você pode fazer a si mesmo. Você precisa entender que qualquer pessoa pode ter sucesso nos investimentos e aqui no meu canal tem uma história muito bacana de uma cliente minha que conquistou a independência financeira, porém durante toda a sua vida ela sempre viveu com um pequeno salário. No entanto, hoje em dia ela possui 4 imóveis e vive da renda dos aluguéis. Quem não deseja viver assim? Eu sempre falo isso, mas não custa repetir. Esqueça as falsas promessas de dinheiro fácil. O que faz uma pessoa alcançar o sucesso em suas finanças é trabalho e a realização de bons investimentos. Só isso, Marcelo? Sim, só isso. Você não precisa inventar a roda. Basta apenas fazer o que deve ser feito, fazer o dever de casa direitinho, que os resultados aparecem. É só uma questão de tempo. Agora vamos às dicas importantes que eu falei para vocês logo no início do episódio e que fazem a diferença na vida de qualquer pessoa e que eu utilizo diariamente em tudo que faço. Vocês precisam ter foco, metas e ação. A ausência desses 3 fatores na vida de uma pessoa é extremamente prejudicial, como também é extremamente prejudicial a qualquer planejamento financeiro ou projeto de investimento. Por incrível que pareça, 3 pontos que deveriam ser considerados naturais para o bom desenvolvimento financeiro são os elementos que aparecem como sendo os grandes vilões na vida de uma pessoa. Então vamos lá. O primeiro passo que vocês precisam dar é o seguinte: vocês precisam ter foco. A falta de foco faz com que a pessoa se torne refém das suas próprias atitudes. Com isso, o caminho natural é o aparecimento da desorganização em um curto espaço de tempo. O trabalho ele vai se acumulando e a consequência natural é a falta de resultados acompanhada da perigosa desmotivação. O que se percebe é que a qualidade do trabalho está diretamente associado à devida atenção que você destina ao que precisa ser feito. Estabelecer prioridades é saber se relacionar bem consigo mesmo. Sobretudo, é fazer bom uso do seu tempo disponível. Assim, as 24 horas do dia podem ser nossas aliadas ou não. Como diz um ditado antigo, a diferença está em como nós lidamos com os ponteiros do relógio. Por que existem pessoas que sabem aproveitar melhor o tempo? Muito simples, porque elas têm foco e com isso aproveitam melhor o dia. Cabe a nós o discernimento, a compreensão sobre o que precisa ser posto em prática e o que precisa ser deixado de lado. Quem faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo não tem foco.
acaba fazendo tudo mal feito e a consequência é não obter os resultados. Bem, o segundo passo são as metas que nós precisamos cumprir. Ninguém em sã consciência pode imaginar que irá conseguir vencer na vida sem cumprir metas. Não se esqueça disso. Para você vencer na vida, precisará cumprir metas. Não tem jeito. É tolo acreditar que as coisas irão cair do céu para você. Talvez o mais ingênuo dos cidadãos realmente acredite nisso, sem levar em consideração os contos da carochinha e as promessas de vida fácil que se ouve por aí. O mais próximo que você irá chegar de ter uma vida fácil será a porta de uma casa lotérica. Mas se a sua ideia é não ganhar na loteria, resta a difícil missão de acordar todos os dias e ter em mente que as metas deverão ser batidas, que as metas deverão ser cumpridas. Como de costume, gosto de dizer que somente o PROCON, psicólogos e o Tribunal de Justiça vivem de reclamações. Não adianta você ficar reclamando da vida. Não adianta você ficar se colocando no papel de vítima. Isso não vai ajudar em absolutamente nada. Não se esqueça que trabalho árduo, o trabalho duro não só pode, como deve ser também prazeroso. Deve ser levado a sério, deve ser posto em prática. Então tenha com você a certeza que traçar metas faz parte da nossa programação diária, sim, e deve ser incorporado à sua vida como escovar os dentes e almoçar. Todos nós devemos ter metas a cumprir, pois isso elimina o medo e a insegurança. O ponto positivo é saber que cabe apenas a cada um de nós a responsabilidade sobre mudar as nossas vidas, ou seja, depende apenas de você cumprir as metas que irão mudar para sempre a sua vida. O terceiro e último passo diz respeito a como colocar em prática os projetos, ou seja, a agir. Então, em relação à ação, não se deixe enganar. A maioria das pessoas deixa tudo para amanhã, e o amanhã é um futuro tão distante quanto os planetas que habitam esse universo. Eu te pergunto, quanto de desejo existe dentro de você a ponto de lhe mover para alcançar os seus objetivos? Vamos supor que o seu sonho seja viver a sua aposentadoria de uma forma tranquila, podendo viajar pelo mundo, não se preocupar com a falta de dinheiro, poder sair para almoçar fora todo final de semana, né, e efetivamente conquistar a sua liberdade financeira. O que você estaria disposto ou disposta a fazer de sacrifícios para alcançar esse seu sonho, esse seu objetivo? Tudo na vida tem um preço. Então, as desculpas que nós ouvimos todos os dias como forma de amenizar a falta de resultados são uma grande mentira. Porque, como todos nós sabemos, quem quer, faz. Quem quer, vence as dificuldades, supera os obstáculos, mas, sobretudo, realiza. Parte para a ação, efetivamente parte para a ação. Então, chega de desculpas, chega de lamentações, coloque em prática e os resultados irão aparecer. Não há quem possa conquistar os seus objetivos sem que o trabalho seja feito. Simples assim. Vai ficar cansado? Vai. Tem dias que você vai se sentir desanimado? Sim, isso vai acontecer e é natural. Mas você precisa dar a volta por cima, vencer esses momentos e seguir em frente. Poucas são as pessoas que reconhecem os seus erros e admitem que não colocam as coisas em prática como deveriam. Normalmente preferem ficar dando desculpas. Muitos são os motivos que levam uma pessoa a não cumprir com as suas obrigações, mas o maior deles é não conseguir lidar com as suas próprias fraquezas. Mas saiba que reconhecer as suas fraquezas, as suas limitações e buscar ajuda e orientação é sinal de sabedoria. É justamente assim que nós crescemos como indivíduos. Resumindo, dedique totalmente a sua atenção ao que precisa ser feito durante o dia, pois isso é ter foco. Entenda que sem ação jamais irão existir os bons resultados. No máximo, uma grande frustração por não tê-lo alcançado. Sendo assim, tenha atitude. E por último, a única maneira que esse processo tem de se tornar uma realidade é por meio do estabelecimento de metas diárias. Estipule e cumpra as suas metas. Se você conseguir fazer desses princípios um estilo de vida, os resultados naturalmente irão aparecer.
eles serão a consequência natural do bom trabalho realizado por você. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio do Empodcast. E se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você, tá joia? Aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E se possível, deixe a sua curtida, o seu joinha, tá bom? E compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso à informação, combinado? Um grande abraço, super obrigado, valeu, até a próxima, tchau!